Bem-vindo à aula gravada sobre símbolos de equipamentos de medidas elétricas e também a ligação dos dispositivos de medida, né? O atímetro, cocifímetro e multimedidor digital. Primeiramente, vamos estudar alguns símbolos aqui nesses equipamentos de medida. Então, primeiramente, vamos falar desse número aqui, que vem no dispositivo, né? Aqui, ó, 1,5, 0,3 e 0,5. Aqui nós chamamos de classe de exatidão. Então, seria o percentual para mais ou para menos na hora que o equipamento faz a medida. Então, 1,5% para mais ou para menos, né? Seria o erro da medida. Aqui observe que é 0,3%, né? Então tem uma classe de exatidão, né? Uma classe de exatidão com um erro relativo muito pequeno, né? De 0,3. Então significa que ele tem uma exatidão muito grande na medida. E aqui você tem já outro de 0,5, né? De classe de exatidão. Outra informação importante aqui é o tipo de tensão ou corrente onde é usado o dispositivo, né? O tipo de tensão que vai ser usado aqui, ó, ele vai ser usado para medir alternada ou contínua. O símbolo aqui, ó, é da tensão alternada ou contínua. Já esse amperímetro, né, ele vai ser usado somente na corrente contínua. Esse watímetro, ele pode ser usado tanto na alternada quanto na contínua. Esse outro símbolo aqui indica que o equipamento vai ser usado na posição horizontal. E esse aqui indica que vai ser usado na posição vertical. Então, esse símbolo aqui, posição horizontal, posição vertical. E esse outro aqui indica que vai ficar inclinado cerca de 60 graus, em relação à base, né? Em seguida, nós temos aqui uma estrela, né? Sem nenhum valor dentro. Aqui tem um valor 1 e aqui tem um valor 2. A estrela significa a tensão de ensaio do dispositivo. Então, esse dispositivo aqui, ó, ele suporta 1 kV de tensão de ensaio. Esse aqui suporta 2 kV de tensão de ensaio. E quando não vem a estrela, significa que ele suporta 600 volts na frequência industrial. Aqui na frente, nós estamos vendo aqui, ó, visualizando um dispositivo, né, que a gente chama de ferro móvel. E aqui, bobina móvel, e aqui um dispositivo eletrodinâmico. O ferro móvel é o seguinte, quando você abre esse voltímetro, né, existe, né, que ela é fixa, e existe um ferro magnético, que vai se mover para garantir, né, que o ponteiro se desloque. Então, aqui quem se move, né, é o ferro. Nesse outro dispositivo é bobina móvel. Então, quem se move é a bobina, ok? E aqui a gente tem o sistema eletrodinâmico, né? Onde o dispositivo ele vai ser composto pelo o movimento do ponteiro vai ser garantido pela bobina de tensão e pela bobina de corrente. A gente chama de sistema eletrodinâmico, porque tem uma composição de duas bobinas, ok? Tem a composição de duas bobinas. Então, basicamente, né, esses são os símbolos desses dispositivos aqui, de medidas. O voltímetro é colocado em paralelo, o amperímetro é colocado em série, o watímetro é colocado em série paralelo, vamos ver ainda a ligação. E aqui nós temos outros dois dispositivos, né, o frequencímetro e o cocifímetro. É o frequencímetro, né, para medir frequência, e o cocifímetro mede fator de potência, ou indutivo ou capacitivo. E aqui tem um fator de potência unitário, né? Se você for medir o fator de potência de uma carga resistiva, tem que dar igual a 1.
E para medir frequência em hertz, ele vai vibrar uma dessas lâminas aqui. Normalmente ele vibra essa lâmina de 60 e essas duas aqui, ó. Na realidade, na prática, ele vai vibrar quase todas as lâminas, sendo que ele vai vibrar de forma mais intensa aquela lâmina cuja frequência corresponde. Então, se você estiver medindo uma frequência de 60 Hz, a lâmina que vai vibrar mais é essa lâmina central aqui, ó. Ok? Inclusive, tem até um símbolo para indicar que é de lâminas vibráteis, que vem no frequencímetro. Você pode desenhar assim, ó, uma base, você desenha uma linhazinha tracejada e faz isso aqui, ó. Você indica que o dispositivo é de lâminas vibráteis. Agora vamos ver aqui como é que faz a ligação do atímetro. O atímetro, ele é um dispositivo que mede potência ativa. Então aqui vocês estão vendo o diagrama, né, de como é o funcionamento dele. Ele possui duas bobinas que ficam em série. Essa bobina e essa aqui, ó, elas ficam em série. São bobinas de corrente. São bobinas de corrente que ficam em série. E possui também essa outra bobina aqui, ó. Isso aqui é uma bobina. Não, isso aqui é uma resistência limitadora, desculpe, beleza? Então, eu tenho aqui duas bobinas que estão em série, que a gente chama de bobina série. E a bobina de potencial ou de tensão, ela tá aqui, ó. Nesses terminais aqui, ó. Né? E a gente tem aqui uma resistência limitadora, né? Para a corrente ser menor. E vai vir para a bobina de potencial. Já que a bobina de potencial não suporta muita corrente. Por isso que é colocada essa resistência interna ao altímetro. Então você não tem acesso a essa resistência, a não ser se você abrir o dispositivo, etc. Então ele é composto por bobina de corrente e bobina de potencial. Então, a bobina de potencial, né, em conjunto com a bobina de corrente, é que garante o movimento do ponteiro. Esse equipamento, o atímetro, ele possui o mesmo princípio de funcionamento do medidor de energia, né? Vocês abrirem um medidor de energia antigo, a disco, né? Ou conhecido como eletrodinâmico, ou ainda eletromecânico ou eletromagnético, ele possui duas bobinas de corrente e uma bobina de tensão, né? Ou de potencial, como é chamado. E aí tem um disco que fica no meio. E de acordo com a indução, né, da bobina de potencial e de corrente, ele gira e contabiliza a energia. Mas aqui estamos falando do atímetro, né? Aqui eu vou fazer a ligação do atímetro, né? Na realidade eu vou usar o Paint aqui para fazer a ligação do atímetro. Então vou colocar aqui o atímetro, que seria o atímetro. Primeiro, ele tem que ter no mínimo 3 parafusos, no mínimo. Então vamos fazer uns pequenos desenhos aqui. Eu vou desenhar para o atímetro aqui, eu vou desenhar 4 parafusos. São 4 parafusos. 2 de tensão e 2 de corrente. Né? Se a gente fizer um raciocínio rápido, se eu multiplicar tensão e corrente, eu acho potência, né? A grosso modo é isso. Então, o atímetro ele tem que medir ao mesmo tempo a tensão e a corrente. Então, por isso que ele tem que ter aqui 4 terminais, né? Com 3 terminais dá para medir também, sendo que 2 vai vir interligado. Daqui a pouco eu explico. Aqui eu vou colocar uma carga qualquer. Vou colocar uma carga aqui monofásica. Ok? Pode ser uma resistência, uma lâmpada.
uma carga indutiva, etc. E vamos conectar aqui os fios. Então, vou precisar aqui, ó. Vou jogar aqui a fase. Vou jogar a fase aqui. E aqui, nesse outro lugar, eu vou jogar o neutro. Então, o atímetro, ele vai medir tensão. Ok? Ele vai medir tensão. Ele vai fazer a medição de tensão. Agora, eu vou conectar aqui, ó. Vou colocar aqui. E aqui eu vou jogar aqui, ó. E só falta fechar o neutro. Ok? Então, observe que internamente, o que é que eu vou ter internamente aqui, né? De forma interna. Eu vou ter a bobina de potencial do atímetro, para ele funcionar. Ele tem que detectar tensão. E internamente também eu vou ter a corrente. A gente chama aqui de BP, que é a bobina de potencial, e aqui a gente chama de BC, bobina de corrente. Então, ele tem que medir tensão em paralelo e tem que medir corrente em série. O multímetro, ele está medindo aqui, ele está medindo a potência, né, dessa resistência aqui, ó. Quando eu falei que ele poderia ter no mínimo 3 terminais, é porque na prática pode ser que esse terminal e esse aqui, ó, já venha conectado. Então pode acontecer o seguinte. Vou apagar aqui. Pode acontecer desses 2 terminais aqui, ó, ele já vem conectado de forma interna. Eles já podem vir aqui, ó, conectado internamente. Aí aqui vem barra corrente. Tensão barra corrente. Então, quem for instalar não precisa se preocupar com o outro terminal, porque já vem fechado internamente. Ok? Como ele é de ponteiro, como mostra a imagem aqui, ele tem um ponteiro, né? Se o ponteiro não avançar, você inverte a bobina de potencial. Você inverte a bobina de potencial que ele deflete o ponteiro. Ou a de corrente. Ou inverte a bobina de potencial ou a de corrente, que ele vai funcionar normalmente. Ok? Então, aqui nós temos a ligação do motor, ou nós temos a ligação do atímetro, né? E poderia ser efetuado por um motor monofásico. Então, essa carga, ela poderia ser um motor monofásico. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, o motor monofásico. Alimentando aqui. Então, esse watímetro ia medir a potência ativa desse motor monofásico. Vou colocar a simbologia do motor monofásico aqui. Ok? Então, aqui é um exemplo de medição para carga monofásica. Poderia ser bifásica também, né? A 2 fios, usando o mesmo método. Agora, vamos ver a ligação se a carga fosse trifásica. Então, se a carga é trifásica, essa carga Z aqui, ó, se ela é trifásica, é porque ela está fechada ou em estrela, ou ela está fechada em triângulo. Então, ela está fechada ou em estrela ou triângulo. Então, ela vai precisar de 3 pontos para trabalhar, no mínimo, né? Ela vai precisar de 3 pontos. Então, 1, 2, 3. O que é que eu vou fazer aqui? Existe o método de usar ou 2 watímetros ou 3. Primeiramente, eu vou mostrar o método de usar 3 watímetros. Então, vou abrir aqui e vou colocar aqui, ó, um watímetro, vou colocar outro e outro.
ok? E aí eu vou ligar aqui, né? Aqui são as três fases, R, S, T. E o outro fio aqui, o neutro, ele vai ser usado como comum. Então, vou ligar aqui. Esse aqui eu vou ligar aqui. E esse aqui eu vou ligar aqui. O neutro vai ser usado como comum. Então, eu vou ter o atímetro 1, o atímetro 2 e o atímetro 3. Ok? E eu tenho aqui um sistema trifásico. Esse atímetro, ele tem 3 terminais, porque 2 vem conectado dentro, né? Então, aqui seria a bobina de potencial do primeiro, do segundo e do terceiro. E aqui, ó, seria a bobina de corrente, né? Bobina de corrente. Se ele vier com 4 terminais, aí você interliga um terminal de tensão com um terminal de corrente. Então, a potência total do sistema, você vai somar W1 mais W2 mais W3. Você soma as potências, né? Se algum atímetro ele não defletir o ponteiro, você inverte a bobina de potencial, que ele vai tá defletindo o ponteiro corretamente. Ok? Se esse modelo aqui fosse sem neutro, vamos botar aqui a ideia. Se fosse neutro, basicamente eu vou tirar somente um atímetro. Eu tiro um atímetro e uso a terceira fase como referência. Você usa a terceira fase como referência. Então, esse fio vem para cá, esse aqui vem para cá. W1, W2. Né? E aí, se você quiser obter a potência ativa dessa carga, se o isoatímetro defletir o frente, no caso, você vai somar o básico aqui, ó, W1 mais W2. Seria a potência total ativa desse sistema aqui, ok? Existem outras fórmulas também de, a partir daqui, como determinar o fator de potência, o reativo, certo? Sendo que não cabe o momento. O objetivo é só as conexões. Lembrando que aqui o atímetro já está com 3 terminais, porque 2 já vem interligado. Ok? Então é isso aqui, pessoal. É o fechamento, né, o atímetro, né, quando você quer utilizar para carga trifásica. Em seguida, aqui nós temos um cocifímetro, que é um medidor de fator de potência. Então, primeiramente, para carga monofásica, então vamos pegar aqui, né, o cocifímetro, cosseno φ, né? Cocifímetro, vamos medir para uma carga monofásica ou bifásica. Vamos chamar aqui a carga de Z. É a mesma ideia, ó. Ele vai vir, né? Pelo menos ou 3 parafusos ou 4, 2 de tensão e 2 de corrente. Você vai ligar tensão em paralelo aqui com a rede que vai alimentar a carga. E em seguida, você vai jampear, né? Vai conectar aqui, ó. Liga aqui. E aqui vai vir para a minha carga aqui, ó, de 2 terminais. Então, para medir fator de potência, FP, né, tem que instalar paralelo e fazer a série aqui, ó. Então, ele também tem a bobina de potencial e a bobina de corrente, ok?
Se for uma carga trifásica e você usar aquele modelo dos 3 dispositivos ou 2, você vai medir uma média, né? Uma média, né? Uma média. Se a carga for equilibrada, é provável que a potência ele dê igual, né? Ele vai dar igual para as 3 fases, né? Ou as duas se não tiver neutro. Então, aqui, se vocês olharem na tela, né? Ele tem uma exatidão aqui de 2,5. Ele é de bobina móvel, né? Ele é usado na posição vertical, é trifásico, ó. Ele tem um 3 e um tio, então ele já é trifásico aqui, né? Então ele já vem os parafusos para a rede trifásica, né? E aqui ele vai do fator de potência, né? Esse L porque tem um capacitivo e tem um indutivo, né? Tem que ver aqui o que seria esse LAG e esse LEAD. Provavelmente é capacitivo e indutivo. Capacitor e indutor. Porque você medindo a carga, ele vai dizer se a carga é capacitiva ou se é indutiva. E ele vai aqui, ó, de 0,5 até 1, né? E aqui, ó, de 0,5 até 1. No caso, ele aqui está marcando um fator de potência unitário, né? De uma carga resistiva. Foi posicionado para uma carga resistiva. Quando você medir, o ponteiro vai defletir. Ou para mais ou para menos, né? E aqui nós temos um multimedidor digital. Normalmente, os modelos que são vendidos são trifásicos, mas também tem monofásico. A vantagem do trifásico é que também ele funciona na rede monofásica. Então, quando eu for fazer o diagrama aqui, eu vou fazer já considerando como sendo trifásico. O multimedidor, ele vem assim, ó. Ele vai vir aqui na entrada. Claro que esse acesso normalmente fica por trás do dispositivo, né? Mas como eu estou desenhando um diagrama, aí eu vou desenhar por essa parte aqui mesmo. E aqui eu tenho uma carga Z. Pode ser um motor trifásico, né? Pode ser um banco de resistência fechado em estrela ou triângulo, etc. Aqui eu vou fazer o seguinte, né? Aqui é só as linhas. Aqui é o multimedidor. Normalmente ele vem aqui um display, outro display e outro. Ele vai dar informação da corrente dessa fase, da corrente dessa fase e dessa outra. E daí por diante. Aqui nós temos, vou colocar fase, eu coloquei aqui R, aqui S, aqui T, e aqui colocar o neutro. Colocar o neutro, né? O neutro. E agora eu alimento a carga aqui, ó. Neutro. Observe que aqui é um retorno de neutro, né? Aqui eu vou colocar, né? Fase na carga e na carga. Na realidade não é fase, né? É como se fosse um retorno de fase. E o dispositivo se encarrega em fazer as medições. Como é um multimedidor, ele vai mostrar. Ele mostra fator de potência, ele mostra potência ativa, reativa, ele mostra potência aparente, frequência em hertz, corrente em amperes, tensão de linha, tensão de fase, que é de fase para neutro. Então, ele é um multimedidor, ele vai mostrar várias grandezas. Tem alguns desses que chega a mostrar 12, 10 grandezas, ok? O que está na imagem, particularmente, eu não sei, porque eu não baixei o catálogo. Mas vocês podem estar baixando o catálogo do dispositivo para verificar quais são as grandezas que ele vai mostrar na tela, ok? E aí, essa aqui é a ligação. Beleza? Então, é isso aí, pessoal, né? Esses são os dispositivos, essas são as ligações.
Observe que não é coisa de outro mundo, a não ser se você for projetar o multimedidor, né? Se você for fazer a eletrônica dele, aí realmente, né, vai ficar mais trabalhoso, exige conhecimento de eletrônica específico para processar os dados, né? Ok? Então, você encontra vários medidores, vou mostrar aqui para vocês. Multimedidor digitais. Tem vários, ó, vários modelos aqui, ó, com vários preços, né? Vários modelos de multimedidores. Cada um mais bonito que o outro, né? Inclusive, esse BHS, se eu não me falha a memória, temos na escola. O BHS. Esse aqui, ó. Apertei aqui. O da subestação, não sei se é esse, não lembro, enfim. Se a carga fosse monofásica, você só iria remover aqui, ó, as duas fases aqui e esses dois aqui, ó. É uma carga monofásica, né? Só ia trabalhar com fase e neutro e o multimedidor funciona. Beleza? Então, está aqui, né, as informações relevantes sobre a parte de medidores. Ok? Vamos aqui, né, encerrar essa gravação, né? Espero que vocês tenham um bom proveito, né, dessa gravada e até uma próxima situação.